Boa tarde, estamos chegando aqui mais cedo hoje aqui, como eu tinha dito, mais publicado hoje de manhã bem cedinho, que nós vamos tentar fazer aqui duas lives, né, uma depois. Eu tinha falado em torno das 5h30, acabei me adiantando um pouco aqui. Estou de férias e estando de férias, acabando tendo um pouco mais de tempo, né, para pensar também, para pensar um pouco, para ler um pouco sobre o país. E o dia de hoje eu não podia estar com uma. Fui buscar lá do fundo do baú, tá? A camiseta tá meio detonada aqui, inclusive. Que é a camiseta, deixa eu levantar aqui, ó. Sou do time do Lula. Essa camiseta foi feita lá em 2010, quando o Serra tentou fingir que era amigo do Lula, quando o Lula naquela época era presidente, com 87% de aprovação de bom e ótimo, né? Deixava o governo. E o, é, e o José Serra, que era o candidato do PSDB, que foi para o segundo turno contra a Dilma, que era a candidata apoiada pelo presidente Lula, o José Serra tentou surfar, usando os programas eleitorais, uma suposta amizade. E possivelmente tenha, de fato, amizade, mas que, surfando naquela onda é, de amplo apoio popular que o Lula tinha, querer se encostar no Lula para tentar derrotar a presidente Dilma. Então, essa camiseta Sou do time do Lula foi uma camiseta, ela já é bem velha, mas o dia de hoje, ele assim, é um dia de lavar a alma de tudo que a gente tem dito. Eu tenho dito isto, que o The Intercept Brasil mostrou no dia de ontem, né? Eu tenho dito desde 2014, né? Mas vamos lá, né, gente? Vamos lá, vamos começar aqui esta nossa conversa. Então, assim, impressionante, assim, impressionante o impacto, né, das 4 matérias publicadas pelo The Intercept. Eu até tinha tentado aqui fazer um experimento e, de fato, ele sumiu agora da minha tela aqui aquilo que eu tentava fazer, tá? Que era usar a tela do computador de volta. Aqui agora, até antes eu tinha feito o experimento, ele funcionou e agora ele desapareceu aqui esta opção, no caso, então vai ser só eu falando aqui, né? Queria mostrar as matérias também ao mesmo tempo. Mas assim, primeiro vamos contextualizar algumas coisas, né? O que é o que é o site, como a imprensa patronal brasileira está falando? De maneira extremamente arrogante, extremamente desrespeitosa contra um meio de comunicação extremamente importante. Glenn Greenwald, o jornalista, editor-chefe do The Intercept Brasil, é jornalista. E mais do que jornalista, ele ganhou o prêmio Pulitzer, que é o equivalente ao Oscar do jornalismo, por conta das matérias que ele reproduziu lá atrás, quando o Edward Snowden, né, é, da, que trabalhava na espionagem estadunidense, na NCA, resolveu jogar a M no ventilador, né, dos processos investigatórios, dos processos de espionagem produzidos pela NCA, né, e sumiu no mundo, né? Então, assim, mais respeito, né, dos órgãos patronais quando se referem ao The Intercept, né? O The Intercept que tem a sua página em português, que é o The Intercept Brasil. Por quê? Porque o Glenn Greenwald casou com um brasileiro que é, sim, o deputado suplente, do Jean Willis, que acabou assumindo como deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, David Miranda, ou Davi Miranda, não sei como pronuncia, mas o fato é o seguinte, nós estamos falando de um meio de comunicação extremamente importante, que se destacou naquele cenário lá atrás, com as matérias sobre o Edward Snowden, que virou filme, né, livro e depois filme, que é o Snowden, Herói ou Traidor, que mostram, por exemplo, o processo de espionagem, né, contra a presidente Dilma, lá naquele cenário, e contra também a Petrobras, né? Então vamos contextualizar isso. Nós não estamos falando do nada. Tá? Primeiro, então, chegamos nesse ponto. Nós estamos falando de um órgão de imprensa. Né? As pessoas estão acostumadas a serem tuteladas pelo Jornal Nacional, a serem tuteladas pelo Silvio Santos com as suas besteiras, ou assistir o De Noite lá do Danilo Gentili, ou se informar, ou achar que informação é o Estadão,
é a revista Veja, essa já está em regime pré-falimentar, né? Ou que a informação hoje agora os tweets da família Bolsonaro, né? Nós estamos falando de um meio de comunicação extremamente sério, tá? Extremamente sério, no sujeito que ganhou o prêmio Pulitzer, né? Que é o equivalente, como eu já falei, o equivalente ao Oscar, né? Digamos, do jornalismo, né? Algo no sentido. Pois bem, meus caros, então, há algumas pessoas, e muita gente agora já está chegando aqui para assistir, agradeço que as pessoas tenham criado este hábito de acompanhar por aqui, né? Algumas pessoas não estão dimensionando claramente, especialmente no circuito, né, que ainda acredita no juiz Moro, ou no circuito que é bolsonarista, não estão entendendo a devida dimensão das matérias. Não estão entendendo a gravidade das matérias. Porque, assim, é escandaloso, porque, na verdade, são 4 matérias, e o Glenn Greenwald já avisou que terá mais. Alguns aventam que pode sobrar para o antagonista, que é o órgão de imprensa, quase que uma espécie de imprensa oficial da Lava Jato de Curitiba, né? Alguns já têm algumas matérias, acho que da Fórum, tratando que pode, acho que essa do antagonista, quem falou foi uma publicação do Diário do Centro do Mundo, a indicação de que pode envolver o Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, né? Nesse tipo de conversas, enfim. E assim, o potencial explosivo deste material não me parece que para nisso, né? Assim, esse é um princípio, mas o princípio já é extremamente grave, extremamente assintoso, e é um pouco disso que vamos tratar nesse contexto aqui. E vamos falar agora neste horizonte próximo. Pois bem, o que tem nas matérias? Primeiro, eles tratam, né, eles explicam por que estão vazando e tal, e indicam que há fonte, né? Vamos tentar entender o que é fonte, né? Todo mundo está falando de hackear. E foi muito prudencial, né? O Moro, semana passada, ter dito que hackearam o seu telefone. É possível, eu estou aventando uma possibilidade, uma tese, uma hipótese. É possível que ele já sabia desta matéria. Porque é o seguinte, é óbvio que uma matéria desse tamanho ela demora vários meses para ser executada e possivelmente a equipe do The Intercept Brasil deve ter procurado procuradores, né? Ou quem sabe o próprio tentou fazer contato com o próprio juiz Moro, né? O fato é o seguinte, que na verdade quando você diz que hackearam o seu telefone, mas nada de conteúdo vazou, hoje você olha para este episódio e você compreende que talvez você estava tentando contaminar a repercussão da matéria. Veja bem, se essas conversas são no Telegram, e eu não tenho conhecimento do Telegram, assim, é uma rede social que eu não tenho contato, não sei, mas as informações que eu possuo de quem já usou o Telegram é de que as conversas do Telegram, elas se apagam. Portanto, quando nós estamos falando do hackear, nós não estamos falando de qualquer coisa, né? Como que você vai hackear conversas lá de 3 anos, há mais de 3 anos, de uma rede social que, em tese, constitui um sistema de privacidade mais interessante porque elimina conversas, né? Alguns, alguns já aventaram a tese de que poderia ter um Snowden envolvido, né? Eu não sei, não saberia, eu acho que não descarto, mas também não acho que não seria o caso. Mas assim, tem uma tese que ninguém aventou, né? Todo mundo está falando da ideia de hackear, mas o Glenn Greenwald está falando em fonte, né? Então, para começo de conversa, então, se nós estamos falando de fonte, não necessariamente pode ter sido alguém que hackeou essas informações e repassou ao The Intercept. Pode ser alguém que estava nessas conversas. A gente não sabe, né? Não sabe nesse butim de vaidades, né? Que está muito claro da República de Curitiba, de delegados da Polícia Federal, de juízes, de procuradores e tal. A gente não sabe o potencial de alguém que não tenha sido contemplado nestas vaidades. O fato é, então vamos ao conteúdo em específico. O fato é que tudo que o Lula tem dito, né,
E tudo que a blogosfera progressista tem dito, e tudo que o PT e depois o PSOL e o PCdoB têm acompanhado, e outros setores, como o próprio ex-senador Roberto Requião, né? Tudo isso está materializado nas reportagens do The Intercept Brasil. E é muito grave. Se tiver algum eleitor do Bolsonaro que está me assistindo, por favor, presta atenção. Não seja massa de manobra. Não seja massa de manobra da mídia tentando. O Paludo está me dizendo, o Telegram não elimina automaticamente, você pode programar para apagar, senão elas permanecem igual ao WhatsApp. Então, bom, eu não tinha, como eu não uso, não sabia, mas importante essa informação. Então, ele não apaga. Então, a tese de um hacker, ela se mantém nesse sentido, né? Se as informações não foram excluídas daquele grupo, ela permanece como WhatsApp, ok. Eu achei que ela tivesse um processo de eliminar, digamos, 48 horas, enfim, não tinha certeza disso, né? Mas muito obrigado, Paludo. Veja bem, olha só, nas conversas você tem aí um detalhe que é gravíssimo, gravíssimo do ponto de vista do devido processo legal, de você pensar o Estado democrático de direito, que é um juiz, que é o juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, indicando dando sua opinião de que fazia muito tempo que não tinha fases da Operação Lava Jato. É gravíssimo. O juiz ele tem que manter uma equidistância do processo. E cai por terra, inclusive, o discurso dele, de que ele não investigava nada. Até porque o juiz não investiga. O juiz julga, assentado em provas. É gravíssimo quando um juiz instrumentaliza. Mais do que isso, na instrumentalização ele cita lá a procuradora Tatiana Messler, numa conversa privada com o Deltan Dallagnol, aí por isso cai por terra a tese, não era exatamente um grupo, era uma conversa privada, então pode ser, sim, de fato, um hackeamento da informação, né? Mas o fato é que ele diz que ela pode ser uma excelente profissional, mas ela não é boa para a inquirição numa audiência. Meu senhor amado, como é que você pega o magistrado, que é quem vai julgar o processo lá no final, indicando como que os procuradores têm que atuar, como o Ministério Público tem que atuar, Ministério Público Federal. É uma total, é como se você tivesse um chefete, né? Uma espécie de xerife do processo, naquele que tinha que manter uma distância do processo. É muito grave, é muito grave. Tem algo mais grave ainda, quando o Deltan Dallagnol diz que ele não tinha nem convicção de que o triplex poderia ter sido, poderia ser do Lula. Ele não tinha convicção. E mais, ele diz na matéria que ele sentiu tesão e ia dar um beijo em alguém que achou aquela matéria do Globo que dizia que a Marisa Letícia devia alguma matéria lá do Bancop, lá da Bancop, do triplex, e que de fato, isso o Lula nunca negou. O Lula e Marisa tinham cotas da Bancop, no caso, para a aquisição daquele triplex, e que com a Bancop entrando em processo falimentar, eles desistiram de comprar, eles nunca negaram isso, né? Agora, você usar uma matéria de um jornal lá de 2010 para fazer uma ilação, né, para você construir uma delação, na verdade você vê ali que houve uma fabricação inclusive das provas. E aí agora, na verdade, assim, aquilo que o Deltan Dallagnol lá no PowerPoint dizia que ele não tinha provas, mas tinha convicção, né? Que foi mais ou menos esses os termos que ele usou, né? É uma espécie de paradigma indiciário, né? Do procurador neopentecostal, né? Porque assim, é mais isso, né? Essa ideia de você usar a religião, né, em algo que tem que ser Estado laico, né? E você achar que você é um ungido de Deus, no caso, do ponto de vista daquilo que você está fazendo. Você está tão cego, tão doutrinado, né, que você acredita que de fato tem que ser isso. E é muito escandaloso quando você vê, você já acatou a sugestão da Mara Gabrilli, que é agora senadora do PSDB lá de São Paulo, que a senadora ela é cadeirante e tal, mas onde já se viu as instituições sendo regidas por uma parlamentar, né?
É escandaloso, uso político escancarado. Tem nas conversas, né, o Moro citando, falando do Celso Daniel, que cata a sugestão da Mara Gabrilli, porque daí é o seguinte, né, você usou a vara de Curitiba para fazer um processo inquisitório como se eles fossem o único poder investigatório e jurídico do país, né? E escancara que a Guarujá, em São Paulo, né? É escancarado isso, que você puxa o processo para Curitiba, porque era uma espécie de troféu que o Moro queria ter, que era prender aquilo que ele chamava de Nine, que é o Lula. Tá claro, tá escandaloso. Então é o seguinte, o STF não tem outra escolha. Quando falam, o Lula tem que ser solto. Não, o Lula tem que ser solto e inocentado, o processo tem que ser anulado, porque ele está contaminado, né? E há uma segunda fase, inclusive, dependendo do potencial das próximas delações, que elas começam a mostrar que a Lava Jato de Curitiba cometeu crimes. Prevaricou, formação de quadrilha, falsidade ideológica, abuso de poder, abuso de autoridade, e pode ter muito mais coisas. Porque assim, agora estão reclamando do grampo, não sei o quê, de conversas reservadas. Não, as conversas que são vazadas pelo The Intercept Brasil não têm caráter pessoal, elas são todas de interesse público, porque dizem respeito a servidores públicos no exercício da função, recebendo o salário do Estado, usando do devido processo legal numa construção política. E mais do que isso, descumprindo ordens de outros segmentos judiciais. E eles dizendo como eles iam fazer isso, né? O tal do Januário lá dizendo como que eles tinham que fazer para não cumprir a determinação do Lewandowski das entrevistas do Lula na prisão. Porque eles achavam que uma entrevista do Lula ajudaria a eleger o Haddad. Olha só. Então, a própria eleição de 2018 está totalmente contaminada. Se retirou do processo. Isso nós sempre dissemos. Nós estamos de alma lavada, meus caros. De alma lavada, porque a gente sempre disse isso, a prisão do Lula. É porque, se ele fosse candidato a presidente, ele se elegeria. E no primeiro turno, as pesquisas começavam a mostrar isso. E independente disso, quando o Lula é barrado e o Haddad começa a crescer na campanha, além das fake news e da desgraça das fake news e das mentiras reproduzidas, principalmente para atingir o público religioso, mas não só, o público moralista também, né? Nós temos ali o uso indevido da República de Curitiba no meio disso tudo. O vazamento da delação do Palocci. E aí, essa questão agora escancarada de não deixar o Lula dar entrevista. Tá claro. Domingos, grande César, obrigado, Domingos. Retomando aqui, um abraço para ti, Domingos. Retomando aqui, desculpa até mas é que a empolgação toma conta, porque assim, a gente sofreu muito. Pessoas que, você defende bandido, porque vocês são radicais, são xiitas, a bandeira de vocês é a bandeira vermelha, vão para Cuba, esses comunistas, defensor de ladrão. Na verdade, assim, nós estamos defendendo o devido processo legal, e nós estamos defendendo o Brasil. O que a Lava Jato trouxe de prejuízo para esse país, vocês já fizeram as contas, meus caros? Meus caros amigos bolsomínios, vocês já fizeram as contas de quanto que a Lava Jato causou de prejuízo para o país? Não, eu até no começo da Lava Jato disse, não, olha, nós vamos destampar o financiamento de campanha, né? Era isso que eu achava que a Lava Jato tinha que ter esse papel, mostrar como que é uma campanha política, independente de qual partido que é financiado, mostrar que o peso econômico dentro das disputas eleitorais, ele fragiliza a democracia. Eu achava que era isso que eles iam fazer, né? E que se isso dependesse de prender políticos do PT, do PSDB, de qualquer partido que fosse, né? E empresários, mas que isso fosse feito dentro de um pressuposto que não causasse a destruição da engenharia nacional, né? Que foi isso que a Lava Jato fez. Para mim, a Lava Jato hoje responde ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Está começando a ficar meio que escancarado isso. Boa tarde, Lauro. Boa tarde para ti também. Está começando a ficar escancarado porque, assim, e talvez essas conversas vão revelar alguma coisa no sentido.
Não é possível que em 2014 nós tínhamos 4,6% de desemprego nesse país. Nós éramos a nação que já caminhava para virar a sexta maior economia do mundo, com a presidente Dilma. E a Lava Jato começou em 2014. E nós passamos a ter um processo de regresso histórico nesse país. Um processo de o PIB decrescendo 3%, 2 anos seguidos, e não se recupera. Nesse ano também não vai ter crescimento porra nenhuma, desculpa o palavrão, né? Não vai ter crescimento. Você olha ali, a cada semana tem rebaixamento da expectativa de crescimento, que já está ali na faixa de 1%, e não vai ter 1% de crescimento. Não vai ter. Tudo que, se der 0,2, 0,3, tem que comemorar, porque o ano está sendo uma desgraça. Aqui em Chapecó, por exemplo, fechou o Big, né? Não está fechando qualquer coisa, né? A economia está em frangalhos, o povo pobre não consegue comprar, o povo trabalhador está estrangulado nas contas, e não há expectativa, o Brasil está se isolando internacionalmente. Pois bem, começa por aí, você destrói os empregos, destrói a engenharia nacional, destrói a indústria petroquímica, e agora nós temos um processo de venda desmedida de pedaços da Petrobras, inclusive agora com o aval do STF, com o aval do STF de você vender pedaços do país. E isso é muito grave, isso é corrupção legalizada. Esse modelo de privatização, né, em que você rebaixa e destrói a imagem de uma empresa estatal, estratégica, né, para mim ele tem propina envolvida. Né? De alguma maneira ela está envolvida, seja com prêmios, seja com indicação de cargos, né? E o Moro recebeu um cargo, está explícito isso, né? Ele recebeu um cargo como recompensa porque ele tirou do processo eleitoral quem venceria as eleições, num cenário de normalidade democrática, né? E mais do que isso, que se, mesmo tendo sido retirado do processo, tivesse podido falar, né? E sem a facada do Adélio, que também foi uma facada providencial, né? Temos que considerar esse aspecto. Mesmo assim, Lula faria o seu sucessor, que é o Haddad, né? Não há dúvida disso. Não há dúvida de que o presidente Bolsonaro só é presidente por conta de uma soma de fatores que não são de uma normalidade democrática funcionando, das instituições funcionando, das instituições fortes, como se quer crer, como se quer fazer discurso. Isso aí não ilude ninguém. Aliás, a repercussão internacional, né? Se as pessoas puderem dar uma pequena acompanhada, digamos assim, no que se repercutiu. Tá travando aqui, né? Deixa eu ver. Tá me ouvindo? Parece que travou aqui. Ah, não, agora voltou a imagem. Tinha dado uma congelada aqui. A repercussão internacional para o Brasil, desta matéria do Intercept Brasil, é extraordinária. Tá botando a imprensa brasileira patronal de joelhos, porque assim, ó, eles não têm mais o que falar. Digamos, não vai mais ter como você fazer essa parcimônia, essa relação quase de cônjuges, né? Usando aquela expressão do Moro, da imprensa patronal brasileira com a Lava Jato de Curitiba. Porque deu ali BBC, deu Der Spiegel, teve Le Monde, teve The Washington Post, teve La Vanguardia, teve La Nación, El País, enfim, a imprensa da Espanha, da Itália, da Alemanha, da Inglaterra, da Argentina, né? A Al Jazeera, né? Da imprensa dos Emirados Árabes, do mundo árabe, é uma repercussão internacional extremamente negativa, que mostra um esfacelamento do Estado Democrático de Direito brasileiro, né? Então, assim, isso não tem cara que vai parar, né? O processo, a história está em curso, né? O Moro já perdeu a esportiva hoje em Manaus, quando a imprensa, que não era a imprensa progressista, não é os blogs petralhas, não nada disso. Perguntaram para ele sobre isso hoje em Manaus, ele saiu da coletiva de imprensa, mostrando que também não tem estatura moral para o cargo que ocupa de ministro de Estado, não tem estatura moral. Imagina ser ministro do STF, como o Bolsonaro teria profetizado lá atrás, né? Não tem estatura moral para ser ministro do STF, porque na primeira pequena crise que sofre, ele simplesmente se retira, fica emburrado, zangado, né, e não dá explicação, né? Para mim, isso não é postura de um sujeito estadista, de alguém que está ocupando um cargo político. Quando é ministro da Justiça, ele não é um ministro dos moromínios, dos bolsomínios, não? Da camiseta verde e amarelo da CBF e do MBL.
Não, ele é um ministro de Estado de todos os brasileiros. Ele é ministro da Justiça de todos os brasileiros. E sim, ele tem que responder. Porque o seguinte, a transparência é algo efetivo no exercício público, na função pública, né? E quando você é ministro de Estado, mais ainda, você tem que responder a todos, né? E ele se retira da coletiva. No Twitter, você já mostra que a guerrinha de hashtag mostram que as articulações do campo contra, e isso era inimaginável há alguns anos, né? O herói nacional hoje liderou por alguns momentos no Twitter mundial, nas hashtag do Twitter mundial, a jogo da velha Moro criminoso. Mas teve Vaza Jato, teve o apoio da Intercept, claro, e daí teve os de apoio à Lava Jato, apoio a Sérgio Moro. Mas assim, você mostra que essa polarização social, né, ela tem pendido, né, algo inimaginável lá atrás, se botasse uma camiseta amarela, parecia uma tourada, no caso, né? Vinha um touro bravo e te chifrava, no caso, né? desculpa a expressão tanto chula, mas era um pouco isso, né? As pessoas agrediam quem usasse camiseta vermelha na rua. E esse cenário mostra que o processo de polarização da sociedade, a gangorra da sociedade, tende a pender para as forças de centro-esquerda. Tem um outro detalhe. Isso dado pela Folha, né? A Folha indicando que nós podemos ter a abertura de uma CPI e que o Planalto estaria se afastando. Quer dizer, o próprio governo Bolsonaro começa a se afastar do Moro, porque eles temem que as coisas sejam mais graves, né? Vamos imaginar aí conversas com o antagonista, né? Talvez não seria tão grave, mas vamos imaginar conversas com os juízes do TRF4, com o Rodrigo Janot, né? Ou mesmo com os setores da Justiça dos Estados Unidos, né? Vamos imaginar neste cenário, as coisas tendem a ficar mais graves, né? Ou o seguinte, ou conversas com os próprios delatores. A gente tem que lembrar que a própria esposa do Moro constituiu escritórios de advocacia com este pessoal que o Tacla Duran, que é um dos delatores que a Lava Jato de Curitiba não quer ouvir, porque, segundo ele é um foragido da justiça, muito que eles estão preocupados, né? Quando foi para construir a delação do Léo Pinheiro, eles estão preocupados por o sujeito ser criminoso ou não ser criminoso, né? O Tacla Duran fala que tem um mercado de delações, né? Esquemão, né? Ou vamos imaginar que algumas dessas conversas mostrem essa formação aí do propinoduto ali, que era um acordo com a Justiça dos Estados Unidos, da multa que a Petrobras paga lá nos Estados Unidos para criar um fundão aí para o Deltan Dallagnol gerir, né? Explosivo, já é explosivo, né? Já mostra um juiz atuando em parceria com o Ministério Público Federal, que não pode, né? Porque você contamina o processo, né? Você não está mantendo a distância. Já mostra que houve um uso político, né? Das instituições para evitar, e dito isso claramente, que o PT voltasse ao poder. Dito claramente, escancaradamente nestas conversas. E também começa a ficar claro de que a condenação do Lula foi assentada em nada. Não consegue estabelecer relação com a Petrobras, não consegue estabelecer relação com propina, e o Deltan Dallagnol não conseguia dizer se o triplex era de fato do Lula, e só passou a ter certeza pelas convicções dele, a partir de uma matéria que dizia, do jornal O Globo, de que a Marisa Letícia, né, estaria aqui adquirindo cotas pela Bancop de um apartamento no Guarujá, né? É muito frágil, e mais do que isso, além de ser muito frágil, nunca o casal Lula-Marisa Letícia negaram que estavam querendo adquirir. Mas o problema é que a Bancop faliu, não é? E aí eles desistiram de adquirir. Então, o problema é esse. O problema é que você não consegue materializar de que, de fato, o apartamento triplex do Guarujá, como é também o sítio de Atibaia, consegue se estabelecer que um presidente da República que sai com 87% de aprovação popular vai querer se sujar por um apartamentinho numa praia meia boca, né, minha gente?
E num sítio que é um monte de remendo, no caso. É a coisa mais ridícula de você pensar que o sujeito que foi presidente da sétima maior economia do mundo, que sai com uma aprovação popular gigantesca, iria se sujar, né? Por tão pouco. Por coisas que ele poderia, pela questão orçamentária da vida dele, adquirir, inclusive. Que é a coisa mais espantosa, né? Então, assim, não cola essa história. E como também não cola mais essa história de que eles estão usando, que eles são os coitadinhos, que criminosos, hackearam, que usaram a intimidade. Não, o Glenn diz que tem coisas da questões pessoais, mas ele não vai falar disso, ele vai falar das questões relacionadas a trabalho, ao processo investigatório, a construção de provas, ou a fabricação de provas, né? Diferente do que o Moro fez lá atrás, quando vazou as conversas, e aí de maneira criminosa da presidente Dilma, ele mesmo das conversas aí está reconhecendo que a repercussão foi ruim e que também não tinha exatamente certeza, né, se era a melhor coisa a se fazer. Em algum momento lá diz que alguém fala isso, né? Que é o seguinte, né? Lá sim eles escancararam conversas quando a Marisa Letícia xinga os coxinhas lá atrás, né? Os batedores de panela, né? Numa conversa com o filho. O que isso tinha a ver com crime? As pessoas que estavam lá pentelhando na frente do apartamento do Lula lá em São Bernardo do Campo, né? O que isso tinha a ver? Ou quando o Lula usou o palavrão lá, uma expressão um tanto chula, né? O que isso tinha a ver com o processo? Aí sim você está usando uma conversa pessoal, mãe e filho, né? Sim, conversas de foro íntimo e que não tinham nada a ver com o processo. Porque a Marisa Letícia falou um palavrão, a falecida Marisa Letícia. Coisa mais certa é que a pessoa sincera fala palavrão, né? Uma pessoa franca fala palavrão. Principalmente quando a indignação ética, né? Ela se sobressai, né? Não dá para você sempre ser o sujeito mais polido e cortês quando você, no caso da Marisa Letícia, para mim, a morte dela tem muito a ver com esse processo persecutório que a família da Silva sofre, né? E hoje a gente não tem nenhuma dúvida de afirmar de que o presidente Lula é um prisioneiro político. Ele é um preso político e ele precisa ser solto. E mais do que isso, as eleições de 2018 estão contaminadas. Contaminadas. E eu não sei, é muito difícil você anular uma eleição, né? Mas eu não descartaria essa possibilidade, inclusive para pacificar o país. Porque assim, você acha, eu sou um sujeito que não me conformo com, eu não me conformo em ter, se eu tivesse perdido um processo eleitoral, vamos imaginar, lá em 2014, né? Por mais que a Lava Jato já tentou interferir no processo eleitoral lá em 2014, tentando ajudar o Aécio a se eleger presidente. Se eu tivesse perdido aquela eleição, né, no voto, né, que o Aécio tivesse se elegido presidente, mesmo pela margem apertada, eu iria reconhecer. Por mais que a gente possa falar mil coisas do Aécio, ele foi um governador em Minas Gerais, que teve até uma certa avaliação popular, ok, né? E hoje ninguém mais quer saber dele, ok. Agora, eu não me conformo perder uma eleição por um sujeito que é um sujeito que só dissemina ódio. Passou 28 anos sendo um inútil no parlamento, os filhos são iguais, né? Que você tem escancarado, né, a ligação de um dos filhos com a milícia, o crime, né? E que você teve o uso da justiça para fazer com que esse sujeito se elegesse presidente, né? E do mecanismo de falsidade, né, de fake news, de rede de fake news, de coação em empresas, né? Coação de funcionários, chantagens explícitas. Se o PT ganhar, eu vou fechar a empresa, né? Muitas empresas fizeram isso, muitas, inclusive empresas que cresceram enormemente nos governos do PT. Empresas que aumentaram 10, 12 vezes de tamanho no período que o PT esteve na presidência. Tá? Porque não teve comunismo, muito pelo contrário. Né? O processo de distribuição de renda, de tentar fazer uma sociedade mais equitativa, não é comunismo. Isso é social-democracia, estado de bem-estar social. Na verdade, ajuda a fazer um capitalismo mais decente, que inclusive, nesse cenário, fragiliza as ideias de socialismo. Pois bem, meus caros, falei bastante, né? Falei um monte já hoje. Eu depois
depois mais tarde aqui tenho projetado aqui em homenagem. Na verdade, eu já tinha pensado isso, né? Até por estar de férias. E vai ser um experimento, tá, pessoal? O uso da tela aqui, enfim, se não der certo, a gente apaga depois o vídeo, né? Mas quem depois, daqui uns 10, 15 minutos, quiser acompanhar de volta, eu quero falar um pouco também sobre a blogosfera progressista, tá, gente? Que o The Intercept Brasil não é exatamente, ela é uma empresa de jornalismo que não está enquadrada naquilo que a gente trata como blogosfera progressista, mas eu a considero. O tom das matérias está nesse sentido também, né? E eu considero ela séria. Por exemplo, hoje você pode também transcender essa ideia de direita e esquerda. O Reinaldo Azevedo, blogueiro, jornalista, né, do UOL, né, do UOL, ele foi o cara que inventou o termo para ser pejorativo, petralha. E não tem ninguém mais do que o Reinaldo Azevedo para fazer críticas à Lava Jato, ao método Lava Jato. Ele é um sujeito extremamente crítico. Aliás, hoje eu comecei a ler, mas ele fez muitas matérias, então não consegui ler todas. De uma compreensão jurídica extremamente importante, né? Então, ninguém quer. Quando a gente fala em democratizar os meios de comunicação, a gente não quer que seja uma patrulha, né? Que tudo tem que ser bolivariano, né? Não se trata disso. Se trata de que a gente precisa dar voz a todos os atores sociais, tá? À exceção dos fascistas, né? Porque esses não têm que ter voz. Esses têm que ser silenciados e o fascismo precisa ser eliminado. Porque não se pode ser tolerante com os intolerantes. Essa é uma máxima, né? Quando a gente fala em democratizar os meios de comunicação, não é possível que a Rede Globo, depois da matéria do Intercept ter dado toda aquela repercussão, tenha tratado o The Intercept Brasil como um site. Ou o Estadão querendo fazer uma contra-informação, digamos assim, querendo pautar pela lógica inversa, que é já a lógica da defesa. Isso não é uma narrativa. Não é uma narrativa equilibrada. Não, em hipótese alguma. Ela não é uma narrativa equilibrada. Ela é uma narrativa falseada. Ela é uma narrativa para dominação. E a Lava Jato foi isso. Ela contou com todo esse aparato dos meios de comunicação, da mídia patronal, como se ela fosse colocada numa entidade sacrossanta. E os abusos processuais não eram questionados. Eram questionados por muito pouca gente. Você contava nos dedos as pessoas que questionavam o abuso processual. E, enquanto isso, o sujeito era o brasileiro do ano pela Isto É, ganhava prêmio, daí era chamado pela Lide, lá, o pessoal do João Dória, enfim, um absurdo, né? Um absurdo. Boa tarde para ti também, Alex, está chegando aqui, o Alex sempre acompanhando. Pois bem, meus caros, um pouco isso, né? Daí daqui a pouco a gente retoma em caráter experimental, né? Estamos aqui nas férias, falar um pouco também sobre a blogosfera progressista, a importância que a gente tem de compartilhar, quem pode ajudar, né? As várias formas de ajudar. Eu vou falar um pouco de algumas delas, assim, né? Daqui a pouquinho, né? E vamos ver se dá certo nessa coisa da tecnologia aqui de jogar para a tela. No mais, eu insisto, né? Acompanhe, né, esse desenrolar hoje foi a pauta única, né, falar das matérias do The Intercept Brasil, né, e das repercussões que tem dado a revista Fórum, o Brasil 247, o Brasil de Fato, as páginas dos parlamentares do PT, do PCdoB, do PSOL, né, do PDT, alguns, né, enfim, do próprio PSB, e da própria rede, né, o Randolph aí já está falando algo no sentido da convocação do Moro, né, a própria ideia de que daqui a pouco pode sair uma CPI, né? E o desenrolar, para mim tem uma coisa muito clara e num horizonte próximo. Quando eu digo próximo, é essa semana, que é a soltura do presidente Lula, possivelmente com a anulação do processo do triplex, né? Acho que está contaminado, né? Então, quando você tem algo contaminado, em dobro pro réu, né?
a máxima do latim, né, do direito romano, ela está estabelecida no direito brasileiro, né? Eu não sou um expert em direito, minha área é geografia, mas eu leio algumas coisas de juristas, né? Então, para mim, e juristas, um deles foi citado, né? O Lênin Streck, né? Citado aí nas conversas do Dallagnol, né? Mas enfim, encerramos por aqui. Lula livre, né? E a semana promete, porque também tem a grande mobilização popular do dia 14. Do dia 14, sexta-feira, né? Contra a reforma da Previdência. Um abraço a todos aqui e quem quiser depois, né? Nós vamos fazer uma espécie de oficina, né? Sobre comunicação alternativa nesse país. Oficina, enfim, não é o termo mais correto. Uma pequena conversa tentando mostrar aqui na tela. Até mais.